Imagine um homem de idade avançada, sozinho, cujos olhos refletem a imensidão de um horizonte árido e sem fim. Seu nome é Moisés. O mesmo homem que desafiou o maior império da antiguidade e que viu as águas de um mar se abrirem com um simples erguer de cajado, agora se encontra em silêncio, sentindo o peso de décadas de uma jornada exaustiva. Como o homem que dividiu o mar pôde, em tantos momentos, sentir uma vontade avassaladora de desistir de tudo? Para entender a magnitude dessa figura histórica e espiritual, precisamos voltar no tempo, para além dos milagres gloriosos, e olhar para a fragilidade de um escolhido que nunca pediu para ser herói. A história começa em um cenário de opressão absoluta. O Egito, a maior potência do mundo conhecido, erguia seus monumentos colossais sobre o suor e o sangue dos hebreus. Milhares de homens e mulheres viviam sob o estalar do chicote, com as costas marcadas e as mãos calejadas pelo barro e pela palha. Enquanto os faraós se banhavam em luxo, cercados por ouro, linho fino e deuses de pedra, o povo de Israel clamava por um libertador em meio ao pó das olarias. Era um contraste brutal entre o poder absoluto de uma divindade viva no trono e o gemido desesperado de um povo escravizado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Moisés nasceu nesse caos, mas cresceu nos palácios. No entanto, o sangue que corria em suas veias era o mesmo sangue daqueles que sofriam lá fora. O momento de ruptura veio com um ato de violência impulsiva. Ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés matou o feitor e tentou esconder o crime na areia. Aquele erro o transformou de príncipe em fugitivo. Ele abandonou a sofisticação da corte para se embrenhar no vazio de Midian. Ali, o silêncio substituiu as trombetas reais. Durante 40 longos anos, Moisés viveu no anonimato como um simples pastor de ovelhas. O homem que fora treinado em toda a sabedoria do Egito, agora passava os dias conduzindo rebanhos por pastos secos. Ele se tornou ninguém. E foi justamente nesse estado de total insignificância que o destino bateu à sua porta. O encontro aconteceu no sopé do Monte Horebe. Uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia, capturou sua atenção. Ali, o mistério se revelou. Deus o chamava por um nome que ele não ouvia há décadas. O chamado era impossível: voltar ao Egito e enfrentar o homem mais poderoso da terra para libertar os escravos. Mas Moisés recuou. Ele não era mais o jovem impetuoso que tentara fazer justiça com as próprias mãos. Ele era um homem quebrado, um pastor gago que preferia a paz do deserto ao conflito da política. Moisés apresentou todas as desculpas que a mente humana poderia criar. Ele perguntou quem era ele para tal tarefa. Ele questionou o que diria se o povo não acreditasse em suas palavras. Ele reclamou de sua dificuldade de fala, confessando que suas palavras tropeçavam na língua. Em cada hesitação, víamos a luta de um homem que sentia o peso de um chamado que parecia maior do que suas forças. Foi então que a voz divina revelou o segredo de toda a autoridade que estava por vir. Deus não se apresentou como uma divindade local, mas como o próprio fundamento da existência. Eu sou o que sou. Com a promessa de que seu irmão Arão seria seu porta-voz, Moisés finalmente cedeu, mas não com a coragem de um guerreiro, e sim com a relutância de quem sabe que sua vida nunca mais seria sua. O retorno ao Egito foi marcado por uma tensão quase palpável. Moisés entrou na corte egípcia não como um príncipe vitorioso, mas como um homem trêmulo, carregando apenas um cajado de madeira e uma missão que beirava o absurdo. Diante de Faraó, o embate foi imediato. A arrogância do poder humano, representada pelo monarca que se considerava um deus, colidiu frontalmente com a autoridade espiritual representada por Moisés. A resposta de Faraó foi cruel. Ele aumentou a carga de trabalho dos hebreus, forçando-os a fabricar tijolos sem fornecer palha.
O povo, em sua dor, voltou-se contra Moisés, e ele, mais uma vez, sentiu o peso da rejeição. A pressão começava a esmagar sua alma antes mesmo da primeira praga cair sobre a terra. O que se seguiu foi uma verdadeira guerra espiritual. As 10 pragas que atingiram o Egito não foram apenas desastres naturais, mas julgamentos diretos contra o panteão de deuses egípcios. Quando o rio Nilo se transformou em sangue, a divindade da fertilidade foi humilhada. Quando as rãs, os piolhos e as moscas invadiram a terra, a ordem egípcia ruiu. A escuridão profunda que cobriu o país por 3 dias foi uma afronta direta a Ra, o Deus Sol. Cada praga era um golpe na confiança de um império que se julgava invencível. Moisés, no centro dessa tempestade, via o poder do Criador se manifestar, mas também sentia o isolamento de ser o mensageiro do caos. O clímax dessa batalha espiritual veio com a 10ª praga. No meio da noite, o grito de dor ecoou de cada casa egípcia, desde o palácio do faraó até a cela do prisioneiro. A morte dos primogênitos quebrou o último resquício de resistência do monarca. Naquela noite terrível e sagrada, os hebreus celebraram a primeira Páscoa, marcando suas portas com sangue e preparando-se para o desconhecido. O Egito, antes tão orgulhoso, agora implorava para que eles partissem. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A saída foi um espetáculo de esperança e pavor. Milhares de pessoas caminhavam em direção à liberdade, levando consigo seus pertences e as promessas de seus antepassados. No entanto, o deserto é um mestre cruel, e Moisés sabia que tirar o povo do Egito seria muito mais fácil do que tirar o Egito de dentro do povo. A jornada estava apenas começando, e o maior teste de sua liderança e de sua sanidade mental ainda aguardava à beira de um mar sem saída. Acompanharemos agora como essa liberdade recém-conquistada seria colocada à prova da forma mais dramática possível. O movimento começou como um rugido surdo que sacudia a terra sob os pés de milhares de pessoas. A poeira levantada pela multidão de homens, mulheres e crianças criava uma névoa dourada sob o sol do deserto, enquanto deixavam para trás as sombras das pirâmides e o peso de séculos de servidão. A sensação de liberdade era inebriante, um êxtase coletivo que fazia o coração de Moisés palpitar com uma mistura de triunfo e uma preocupação silenciosa. Ele seguia à frente, sentindo o cajado de madeira em sua mão como uma extensão de seu próprio braço, mas sabia que a euforia de um povo liberto é tão volúvel quanto o vento das dunas. O primeiro grande teste não demorou a chegar. À medida que se aproximavam das margens do Mar Vermelho, o som alegre da marcha foi substituído por um silêncio aterrador, interrompido apenas pelo estrondo distante de cascos de cavalos e o ranger de rodas de ferro. Faraó havia mudado de ideia. O monarca egípcio, em um último suspiro de arrogância e fúria, enviou a elite de seu exército para recapturar os fugitivos. De um lado, as águas profundas e intransponíveis, do outro, as montanhas escarpadas, e atrás, a nuvem de poeira que anunciava a chegada iminente da morte. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O povo, que pouco antes cantava hinos de gratidão, agora se voltava contra Moisés com olhos cheios de ódio e desespero. Eles gritavam que teria sido melhor morrer como escravos no Egito do que serem massacrados naquele deserto esquecido. Moisés, cercado pela fúria da multidão e pelo terror do exército inimigo, sentiu o peso esmagador daquela responsabilidade. Foi o seu primeiro grande momento de quase desistir. A pressão era tamanha que ele clamou em seu íntimo e a resposta veio não em palavras de conforto, mas em uma ordem de ação. Moisés ergueu o cajado sobre as águas. O que se seguiu foi um espetáculo que desafiava qualquer lógica humana. Um vento oriental,
forte e constante, começou a soprar com uma violência sagrada, dividindo a massa líquida. As águas se ergueram como muralhas de cristal de cada lado, revelando um caminho de terra seca no fundo do abismo. A travessia foi um borrão de pressa e assombro. Milhares de pés pisavam no chão que nunca vira a luz do sol, enquanto o exército egípcio mergulhava logo atrás em uma perseguição cega. Quando o último hebreu tocou a margem oposta, Moisés estendeu a mão novamente e o mar, recuperando sua força original, desabou sobre os carros de guerra, os cavalos e os soldados de Faraó. A vitória foi absoluta. Nas margens orientais, o som do pandeiro de Miriam e os cantos de triunfo ecoavam pelas colinas. Era o ápice espiritual e emocional da jornada. Moisés viu seu povo dançar, livre das correntes que os prendiam há 400 anos. Mas a glória do milagre é muitas vezes uma memória curta diante da brutalidade da sobrevivência. Apenas 3 dias depois, a canção de vitória se transformou em murmuração. O deserto não perdoa os despreparados. A falta de água em uma região árida é uma sentença de morte lenta. Quando finalmente encontraram uma fonte em um lugar chamado Mará, a esperança se transformou em amargura literal. As águas eram salobras e impossíveis de beber. O povo, esquecendo-se da abertura do mar, questionava novamente a liderança de Moisés. A realidade da escassez começou a corroer a fé. Diante da crise, Moisés lançou um pedaço de madeira na fonte sob instrução divina, e as águas se tornaram doces. Era uma lição contínua. O deserto não era apenas um caminho geográfico, mas um processo de purificação, onde cada necessidade física revelava uma deficiência espiritual. A fome foi o próximo desafio. A ironia da memória humana se manifestou de forma cruel. Os hebreus começaram a falar com nostalgia das panelas de carne e do pão farto do Egito. Eles preferiam a escravidão confortável ao custo da liberdade faminta. Em resposta a esse clamor, o céu derramou o maná, uma substância branca e delicada que cobria o solo todas as manhãs, como geada. Eles comiam o pão dos anjos, mas seus corações ainda ansiavam pelos temperos da terra que os oprimia. Moisés assistia a tudo isso com um cansaço que começava a se infiltrar em seus ossos. Liderar um povo livre era uma tarefa muito mais árdua do que enfrentar um tirano. A jornada seguiu até Refidim, onde o perigo não veio da natureza, mas da espada. Os amalequitas, uma tribo nômade guerreira, atacaram a retaguarda dos hebreus. Foi ali que a humanidade de Moisés foi exposta de forma comovente. Ele subiu ao topo de uma colina com o cajado de Deus em mãos. Enquanto mantinha os braços erguidos, Israel vencia. Quando seus braços caíam por causa da fadiga, os inimigos prevaleciam. O líder estava exausto. Seus músculos tremiam e suas forças se esvaíam. Foi nesse momento de fraqueza física que a metáfora da dependência se concretizou. Arão, seu irmão, e Ur, seu auxiliar, aproximaram-se. Eles colocaram uma pedra para Moisés sentar e, de cada lado, sustentaram seus braços até o pôr do sol. Foi a primeira grande lição de que ninguém, nem mesmo o maior dos profetas, pode carregar o peso da liderança sozinho. Meses depois, a multidão chegou ao sopé do Monte Sinai. A paisagem era dominada por uma montanha imponente que parecia tocar os céus. O cenário era de um temor reverente. Trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa envolveram o cume enquanto Moisés subia para o encontro mais íntimo de sua vida. Ali, em meio ao fogo e à fumaça, ele recebeu as tábuas da lei, os mandamentos que moldariam a ética de uma nação para sempre. No entanto, enquanto ele vivia essa experiência transcendental no topo da montanha, a tragédia se desenrolava lá embaixo. Longe da vista de seu líder por 40 dias,
o povo cedeu à ansiedade e à idolatria. Eles pressionaram Arão para que lhes fizesse um Deus visível, algo que pudessem tocar e ver. Ouro foi fundido e um bezerro foi erguido. Quando Moisés desceu da montanha, carregando a santidade gravada em pedra, encontrou a corrupção em sua forma mais vil. A celebração orgíaca em torno do ídolo de ouro quebrou o coração do homem que tinha sacrificado tudo por eles. A sombra da dúvida sobre a viabilidade daquela missão tornou-se um abismo negro em sua alma. A aliança havia sido rompida antes mesmo de ser totalmente entregue, e o deserto, que deveria ser apenas uma passagem, agora ameaçava se tornar uma sepultura perpétua para uma geração rebelde. A fumaça do bezerro de ouro ainda ardia nos olhos de Moisés, enquanto ele contemplava o acampamento em silêncio. A quebra das tábuas de pedra no pé da montanha não foi apenas um gesto de raiva, mas o som de um coração que se partia diante da ingratidão. O líder, que outrora caminhara pelos palácios de mármore do Egito, agora se via cercado por uma multidão que parecia incapaz de aprender a lição da liberdade. A solidão da liderança começou a cobrar seu preço mais alto. Moisés não era mais o jovem impetuoso que enfrentara o deserto fugindo de um crime, nem o profeta entusiasmado que vira a sarça arder. Ele era agora um homem exausto, carregando nas costas os pecados, as dúvidas e as murmurações de centenas de milhares de pessoas que, ao menor sinal de dificuldade, clamavam pelo retorno às correntes. Essa exaustão emocional atingiu seu ápice em um momento de profunda vulnerabilidade. O peso de ser o intermediário entre a santidade divina e a rebeldia humana tornou-se insuportável. Em um clamor que ecoa a fragilidade de qualquer grande alma levada ao limite, Moisés desabafou com o Criador. Ele não pediu mais milagres, nem riquezas, nem poder. Em seu ponto de ruptura, ele fez uma oração desesperada, pedindo para que sua vida fosse tirada. Ele disse, com a voz embargada pelo cansaço de anos: "Se achei graça aos teus olhos, mata-me de uma vez, para que eu não veja a minha própria miséria." Era o retrato de um líder em esgotamento total, alguém que sentia que o fardo de carregar o povo era mais pesado do que ele poderia suportar sozinho. A resposta que Moisés recebeu não foi uma repreensão pela sua fraqueza, mas um gesto de misericórdia prática. O Criador compreendeu que a estrutura humana tem limites. Foi então que se estabeleceu a escolha dos 70 anciãos, homens que receberiam uma porção do mesmo espírito que habitava em Moisés para dividir com ele a carga administrativa e espiritual do povo. Essa passagem revela uma lição profunda sobre a jornada humana. Nem mesmo o escolhido por Deus foi feito para caminhar sozinho. O líder também precisava de cura, de repouso e de outros braços para sustentar o peso da visão. A partir dali, o fardo foi distribuído, mas as cicatrizes de anos de pressão continuavam marcadas em sua alma. O tempo no deserto parecia se mover em círculos de provação e falha. Após quase 40 anos de peregrinação, uma nova crise de sede surgiu em um lugar chamado Meribá. O povo, repetindo o padrão de seus pais, voltou a murmurar com amargura. Moisés, agora um ancião cujos cabelos brancos contavam a história de cada quilômetro percorrido, sentiu a pressão acumulada de décadas explodir. A instrução divina era clara. Desta vez, ele deveria apenas falar com a rocha para que ela vertesse água. No entanto, em um momento de impaciência e ira humana, Moisés ergueu o cajado e feriu a rocha 2 vezes. A água jorrou em abundância, saciando a sede da multidão, mas o custo espiritual para o líder foi devastador. Por não ter honrado a instrução exata em meio à sua raiva, Moisés recebeu a notícia mais dolorosa de sua vida. Ele veria a terra prometida de longe, mas seus pés nunca pisariam no solo de Canaã. Essa falha humana em Meribá humaniza o mito. Moisés não era uma estátua de mármore fria e perfeita,
mas um homem de carne e osso, sujeito a momentos de raiva, medo e depressão. Sua jornada nos ensina que o caráter é forjado na paciência e que até os maiores gigantes podem vacilar sob o peso de uma pressão constante e desumana. Apesar da punição, a intimidade entre ele e o divino não se rompeu. Pelo contrário, Moisés parecia buscar ainda mais a presença de Deus como seu único refúgio seguro. Ele sabia que o segredo de sua resiliência não estava em sua própria força, mas naquela comunhão silenciosa. Ele chegou a dizer que, se a presença divina não fosse com eles, ele preferia não dar nem mais um passo. Para Moisés, o destino final era menos importante do que a companhia de quem o chamara na sarça. O fim da jornada chegou sob o sol dourado do Monte Nebo. Moisés subiu a montanha sozinho, deixando para trás o povo que ele havia liderado, amado e suportado por 4 décadas. No topo da montanha, o vento soprava forte, trazendo o cheiro da terra úmida e das oliveiras de Canaã. Deus, em um ato de ternura final, mostrou a ele toda a extensão da terra, desde o Vale do Jordão até o Mar Ocidental. Moisés viu as planícies e as montanhas que haviam sido a promessa de uma vida inteira. Ali, no silêncio daquela altura, com os olhos ainda vigorosos apesar da idade avançada de 120 anos, o servo fiel descansou. A narrativa bíblica diz que o próprio Deus o sepultou em um lugar desconhecido, encerrando o ciclo de um homem que falava com o Criador face a face, como quem fala com um amigo. Ao olharmos para a trajetória de Moisés, somos confrontados com os nossos próprios desertos modernos. Vivemos em uma era de pressões constantes, onde as expectativas de performance e a saúde mental muitas vezes colidem em um abismo de exaustão. A história de Moisés nos lembra que grandes milagres não isentam ninguém de grandes lutas. O mar pode ter se aberto, o maná pode ter caído do céu, mas o deserto ainda precisava ser atravessado com pés cansados e alma resiliente. A verdadeira grandeza não reside na ausência de falhas, mas na persistência de continuar caminhando, mesmo quando a vontade de desistir parece ser a única saída lógica. O que te mantém de pé quando o seu mar já abriu, mas o deserto parece não ter fim? Talvez a resposta esteja na mesma dependência que Moisés aprendeu a cultivar. Ele começou como um príncipe, tornou-se um fugitivo, transformou-se em um libertador e terminou como um humilde servo. Ele nos ensina que o sucesso não é necessariamente entrar na terra prometida, mas ser fiel ao chamado até o último suspiro na montanha. Se você se sente exausto hoje, lembre-se de que até o homem que dividiu as águas precisou que outros sustentassem suas mãos. A jornada é longa, o sol é quente, mas a presença que te chamou no início é a mesma que te acolherá no fim, em um lugar de repouso que nenhum mapa humano pode descrever. A história de Moisés não é sobre um super-herói, mas sobre o que acontece quando a fragilidade humana se encontra com a fidelidade eterna daquele que se revelou como Eu Sou.